Hoje, eu acho que a gente vai surpreender um pouco o pessoal, né? Que a gente vai tocar num assunto onde quase ninguém fala, é um pouco polêmico. Sobre o que nós vamos falar hoje? Na verdade, a gente quis escolher um tema para explicar de uma maneira que foge um pouco do comum, né? Do que geralmente se explica. Nesse caso, é sobre o GH. Não sobre o mecanismo de ação dele específico, mas o GH no fisiculturismo, como ele realmente age, como ele realmente funciona, a diferença entre dosagens, diferença entre marcas, colaterais também. Então, se vocês têm dúvidas, vai abrir para perguntas também, um breve momento ali para vocês. Fiquem com o coach Emanuel Martires, divirtam-se. Então, pessoal, assim, para quem não me conhece, eu já fui atleta de fisiculturismo, competi durante algum tempo, principalmente na Júnior, competi no Mr. Universo, Arnold Classic Europa. Depois de um tempo comecei a estudar, me aposentei do fisiculturismo, virei coach, tive a oportunidade nesses últimos 12 anos de trabalhar com bastante atleta bem conhecido, William Martins, que já foi da Growth, o Thiago Lins, Fábio Giga, o Boaz Henrique. Já tive a oportunidade de fazer alguns atletas prós, competir como pró, né, atletas que começaram e viraram pró. Agora, ultimamente, teve o desafio mais difícil da carreira, que foi o projeto Aquaman, né? Que foi fazer o Léo ficar com um físico melhorzinho para competir, ficar seco de verdade. E, obviamente, que nesses 12 anos, fazendo esse tipo de trabalho, acompanhando bastante gente, a gente, tendo experiência, vai começando a entender um pouco melhor como funcionam as coisas. Então, por exemplo, quando se fala de GH, quando se fala em utilizar GH, a gente fala principalmente com o intuito de lipólise, de perda de gordura. Quando fala, eu vou usar GH porque vai me ajudar a perder gordura. Então o GH de fato tem essa especificidade, tem essa particularidade. Assim como ele também tem potencial anabólico. Apesar de alguns estudos dizerem que não, ele tem um potencial de otimizar a síntese proteica. Mas de fato, por que a gente usa o GH? Por que no fisiculturismo é interessante de se utilizar? Primeira situação, o GH ele tem um potencial de sinergia, de aumentar o efeito de algumas drogas, como tiroidianos, como os androgênicos, fazendo com que a gente consiga subir de nível com relação à limitação que a gente tinha de resposta. Então, enquanto eu sou atleta natural, eu consigo evoluir até um nível. A partir do momento que eu começo a hormonizar, eu consigo subir de nível. E chega um momento em que, para eu conseguir subir de patamar, para conseguir romper uma barreira, eu entro com GH. O fato de entrar com GH me quebra esse limite e ainda tem a questão da potencialização com relação aos outros hormônios. Com relação à colateral de GH, muita gente fala ou tem medo de utilizar o GH pela questão de ter medo com relação à questão de formação de célula cancerígena, o que no caso já foi desmentido. Tem a questão dele também ele aumentar a tua resistência à insulina, né? Então, nesse caso, em algumas pessoas, elas têm o receio de se tornarem diabéticas. Tem a questão de aumento de retenção, consequentemente sobrecarga renal. Tem a questão das neuropatias, né? Em alguns casos, por exemplo, dando a síndrome de túnel do carpo, que incomoda muita gente. Mas, no geral, a gente entende que o GH, pelos benefícios que ele traz, o maior colateral dele, na verdade, o maior prejuízo dele é o valor. Porque com relação a todo o resto, ele tem um bom custo-benefício, por assim dizer. Então, quando a gente utiliza GH, a gente utiliza em dois momentos, obviamente. Eu posso utilizar ele em cutting, né, um processo de preparação para a competição, para a perda de gordura, ou posso utilizar num processo de bulking, de off-season. Quando eu utilizo num processo de cutting, o GH, obviamente eu estou utilizando ele com o intuito de romper uma barreira, de conseguir atingir um condicionamento físico mais agressivo para a competição. A questão é, quando eu uso o GH, pelo fato dele ter essa sinergia, esse aumento de eficiência com relação aos outros hormônios, eu tenho, de certa forma, um lastro maior para manipular a minha dieta, podendo me alimentar um pouco melhor, podendo me manter mais bem nutrido, podendo comer talvez um pouco mais de carbo, podendo controlar um pouco mais a questão do déficit energético, podendo talvez diminuir um pouco o tempo de cardio e, consequentemente, isso deixa a musculatura mais nutrida, isso me auxilia na questão de manter a massa muscular, ou seja, de inibir o catabolismo proteico muscular, e faz com que eu consiga atingir um nível de condicionamento, mantendo a musculatura mais protegida, sem me sobrecarregar, obviamente,
e ganhando também maturidade muscular. Agora, quando a gente utiliza o GH em off-season, a questão é um pouco diferente. Porque quando eu estou num processo de off-season, eu tenho um certo limite de evolução, de desenvolvimento, porque a gente entra num quadro de platô. Esse platô basicamente acontece porque a partir do momento que eu estou evoluindo, estou ganhando massa muscular, o meu corpo vai tentar criar meios para inibir, né, essa evolução, porque querendo ou não, o nosso corpo não nasceu para carregar uma quantidade muito grande de massa muscular, ou muito pequena de gordura, né, fisiologicamente falando, não é bom para a sobrevivência. Então, nesse caso, a partir do momento que eu entro num off, desde o primeiro momento até o final do off, meu corpo vai tentar me colocar num processo de estagnação. Esse processo de estagnação, ou ele vai acarretar um desequilíbrio com relação ao centro de controle de apetite, o que é a questão de começar a se sentir empachado, sem apetite, enjoado. Tem a questão do aumento de retenção, do aumento do acúmulo de gordura, e, consequentemente, vai deixar com que o potencial de evolução no meu off fique limitado. Quando eu entro com o GH, eu tenho um potencial maior para trabalhar. Porque a partir do momento em que eu consigo comer mais, tá com excedente calórico maior, e eu consigo, por exemplo, entrar com insulina, eu consigo ter um potencial de evolução e de quebra de platô maior. Então, assim, como eu falei para vocês, o GH, ele potencializa a ação basicamente de todas as outras drogas que a gente for utilizar. Mas o principal no fisiculturismo, querendo ou não, é a utilização da insulina. Seja para inibir catabolismo proteico muscular, ou seja para estimular o anabolismo proteico muscular. A partir do momento que eu entro com andrógeno, a partir do momento que eu entro com tireoidianos, a partir do momento que eu entro com a insulina, eu entro num potencial de evolução muito maior. A questão é, se eu não tenho GH, essa possibilidade de aumento de acúmulo de gordura inibe a margem ou limite que eu posso evoluir. Assim como se eu não tenho GH em cutting, o aumento da restrição energética, o aumento da utilização de termogênicos, de tireoidianos, de cardio, vai também limitar até onde eu posso chegar, porque, querendo ou não, me põe numa condição de entrada de platô mais agressiva. Então, para ficar um pouco mais claro, hoje em dia, existem alguns tipos de GH. Né? Existe os GH genéricos, que são os chineses, como Landertropin, Tigtropin, que são os GHs mais baratos, mais fáceis de se conseguir. Tem os GHs que ficam no meio escalão, que a gente fala, que seria o Bergamo e o Eutropin. Nesse caso, o Bergamo antigamente era conhecido porque era distribuído pelo SUS, né? Hoje em dia isso acho que não acontece mais, mas tem falsificação. E o Eutropin, que até muito tempo atrás estava sendo distribuído aí à torta direita. E tem os GHs que a gente considera de primeiro escalão, que seria o Norditropin e o Sizing. Aí a questão é, qual é a diferença entre a qualidade desses GHs, sendo que, querendo ou não, né, eles são uma cadeia polipeptídica, 191 aminoácidos, teoricamente é para ser a mesma coisa. A gente entende, ao longo desses 12 anos, a gente percebeu que cada GH tem uma particularidade. Por exemplo, tem alguns GHs que têm um potencial maior com relação à marca, aumentar a retenção. Tem outros GHs que têm um potencial maior com relação à neuropatia. Tem outros GHs que têm um potencial muito interessante com relação ao aumento do potencial de perda de gordura e de lipólise. Já tem outros que eu consegui perceber uma melhora de maturidade muscular bem mais considerável. Então, deixando numa linha para ficar mais fácil de entender. Landertropin, Tigtropin, que são os genéricos no caso. Custo-benefício bacana, o valor é tranquilo, colateral geralmente bem agressivo, principalmente para retenção, potencial de queima de gordura mediano para baixo. Bergamo e o Eutropin, que são geralmente que a maioria das pessoas usam, até por ser mais fácil de conseguir e por causa do valor. Potencial de queima de gordura mediana, neuropatia relativamente agressiva, principalmente com relação ao aumento de dosagem. Maturidade muscular, basicamente eu não vejo nenhum tipo de benefício. Sizing e o Norditropin. Nesse caso, são de fatos que trazem menos colateral, inclusive comparando dosagem, e que trazem mais benefícios. Eu, enquanto atleta, durante 6 meses, eu fiz o teste em trabalhar com Sizing, 10 UI por dia. Né? O Sizing, na época, acho que custava
R$ 1.500, 60 UI. Então, hoje consegue desconto, hoje é muito mais barato, mas antigamente era um investimento bem caro. 8 anos atrás quase ninguém usava. E depois fiz a comparação usando o Norditropin, a mesma dosagem. O sizing, eu me sentia muito letárgico, que também é um dos colaterais do GH. Você se sentir mais letárgico, mais cansado, mais sonolento. O sizing eu senti um potencial de queima de gordura muito interessante, inclusive manutenção de BF. Então eu conseguia me manter numa ingestão calórica com excedente de 1.000, 1.500 calorias, comendo bastante lixo, inclusive comendo bastante porcaria, mantendo minhas dobras cutâneas, mantendo meu BF sempre controlado, mas sem ganho de maturidade muscular. Mas já era bacana, pelo valor de investimento eu podia comer bem, evoluía, ganhava peso, colateral mediano, não tive nenhum tipo de neuropatia, mas tem um aumento das cartilagens e da retenção das extremidades. Então, por exemplo, em dosagem mais alta de GH, quem já teve a oportunidade de usar, você fica com os dedos, as pontas dos dedos mais inchadas. Então você fica com uma dificuldade em mexer os dedos. Eu lembro que eu acordava com a mão fechada e levava acho que uns 3 minutos para conseguir abrir a mão inteira, para daí poder seguir com o meu dia. Quando eu parti para o Norditropin, eu parti de uma condição com o mesmo peso, comendo mais, usando insulina, durante 6 meses sem nenhum aumento do peso, mas com um ganho de medidas bem acentuadas. 3 centímetros de braço, acho que na época eu fui de 51 para 54, de perna fui de 76 para 80, mantendo 109 quilos, com basicamente o mesmo percentual de gordura, basicamente as mesmas dobras, 5 de abdômen, 8,5 de subescapular, 3 de tríceps, 3 de suprailíaca. O que a gente chama quando a gente fala que você tem o mesmo peso, mesmo percentual de gordura, mas um volume maior? Esse é o conceito que eu considero de maturidade muscular. Você conseguir apresentar um volume, né, aquele aspecto de físico grande, mais volumoso, com mais profundidade de corte, sem ser tão pesado. Acho que o melhor exemplo para a gente de maturidade muscular é o próprio Alex dos Anjos. É um cara que compete com 92 quilos e tem mais volume que muito atleta aí que compete com 115, com a mesma altura que ele. Então, quando a gente vai pensar em utilizar o GH, a gente precisa entender para que a gente está querendo. Se eu for um Classic Physique, eu tenho limitação de peso, eu preciso de maturidade muscular. Então, obviamente, talvez utilizar um Norditropin vai ser mais interessante para mim. Se eu tenho muita dificuldade em perda de gordura, talvez o sizing seja a melhor opção. Se eu puder relevar os colaterais também. Se eu tenho um tempo longo para poder usar, se eu não me incomodo com colateral, com retenção, não tenho tanto dinheiro para investir, talvez o Bergamo, talvez o Eutropin valha a pena. Genérico nesse caso, vale a pena? No meu ponto de vista, não vale a pena. Já trabalhei com o genérico Landertropin, por exemplo, a 35 I por dia. O atleta ter que usar modafinil, ter que usar Venvance, ter que usar quase 1 grama de cafeína, para conseguir se manter acordado, a ponto de ter que fazer fisioterapia, ter que utilizar AINES, ter que utilizar medicação específica para a síndrome de túnel do carpo nas 2 mãos, de tanto ou tamanho que eram os colaterais. Mas era o valor que ele queria investir, era o contato que ele tinha, para uma preparação específica, então nesse caso foi utilizado 30 UI de Landertropin. Foi interessante pelo fato de, pude entrar com insulina, pude entrar com peptídeo, o atleta volumizou, ganhou bastante massa muscular, mas pagou um preço alto por isso. Teve bastante colateral, sofreu bastante. Então, no meu ponto de vista, valeria mais a pena ter investido um pouco menos, ter utilizado um GH em dosagem menor, de mais qualidade, muito provavelmente teria os mesmos benefícios e teria menos colateral. Então, se vocês perguntarem para mim, qual o melhor momento para utilizar GH? Eu utilizo o GH, será que em pré-contest ou utilizo o GH em booking? Primeira situação, a gente percebe que depois de um certo tempo de uso com GH, pelo menos uns 6 meses, é como se você utilizasse o GH durante um tempo, cortasse o uso e ainda assim tivesse benefícios com ele. Então eu poderia, por exemplo, utilizar o GH em booking, iniciar uma preparação para uma competição ou um cutting que seja, e ainda ter um pouco dos benefícios dele. A vantagem de se utilizar o GH em booking, além dessa situação, obviamente, é porque o meu booking vai ter um potencial de evolução maior, ou seja, eu vou poder utilizar insulina, eu vou poder ter uma condição de manipular
outras variáveis para conseguir uma condição de ganhar mais massa muscular, mais volume específico, mas também eu vou iniciar a minha preparação com um percentual de gordura mais controlado. A gente precisa entender que o que fez o meu percentual de gordura subir, aumentar, é uma condição de desequilíbrio, de desordem metabólico hormonal. Então, teve toda uma alteração de quadro metabólico que aumentou minha tendência a acumular gordura, aumentou minha tendência a ter maior retenção hídrica e fez com que meu BF subisse, que eu me mantivesse mais retido, ou que minha resposta se tornasse hipossensível. Então, nesse caso, a partir do momento que eu finalizo um bulking com BF mais controlado, com BF baixo, quer dizer que minha resposta metabólica está num quadro de baixa resistência e de boa responsividade. Então, teoricamente, eu vou iniciar o meu pré-contest numa condição de boa manipulação e, obviamente, sem precisar de tanta agressividade, porque eu não vou precisar forçar tanto minha preparação, já que eu não tenho tanta gordura assim para perder e, obviamente, ainda tenho essa janela de ação do uso do GH. Quando eu utilizo o GH em cutting, talvez a maior vantagem que tenha nesse caso, é pelo fato de eu poder conseguir me alimentar bem, já que eu estou num potencial de queima de gordura muito mais avançado, muito mais sensível, poder me alimentar melhor, com menos restrição, com menos desgaste, talvez com menos termogênico, e atingir o mesmo percentual de gordura que eu atingiria sem utilizar o GH, porém me desgastando mais. Então, nesse caso, por exemplo, para quem tem dificuldade em seguir um protocolo restrito, para quem tem dificuldade específica em perda de gordura, para quem tem dificuldade em manipular metabolismo ou manipular a dieta, aí nesse caso talvez a entrada do GH num cut, num pré-contest, seja mais interessante porque vai ser mais fácil de você ter sucesso nele. Se você está em déficit energético, se você está tentando manter massa muscular e você está tentando manipular teu metabolismo para utilizar a energia proveniente da quebra de gordura como substrato energético principal, eu estou enganando o meu metabolismo, eu estou manipulando ele. Então é uma condição que é difícil de segurar, é difícil de sustentar. Então nesse caso, aí sim vale a pena a utilização do GH em cutting. No meu ponto de vista, para quem não tem dificuldade em perda de gordura, para quem tem dificuldade em volumizar, para quem tem dificuldade em abrir um processo de off mais avançado, mais evoluído, porque, como eu disse, a gente aproveita essa janela de ação dele depois que a gente corta o uso. Com relação à dosagem, eu diria para vocês hoje que, se for utilizar um sizing ou um norditropin, trabalhar com 4 I por dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, né, utilizando de maneira normal, subcutânea que seja, né, porque tem outras vias de administração. Né, a gente pode usar intravenoso, pode usar intramuscular, pode usar subcutâneo, aí depende de outras variáveis. Numa condição normal, para um atleta de nível nacional, um sizing ou um norditropin 4 I por dia, 4 I de segunda a sábado, já te deixaria numa condição de resposta bem mais eficiente, bem mais tranquila de lidar. Vale a pena o investimento, até porque o sizing hoje tem a Merck, né, que é a sizing, ela está dando desconto de 40% ou 30% quando você se cadastra com eles, então você paga R$800 em 60 UI de GH. Então, nesse caso, quem for utilizar 120 UI, ou 120 UI por mês ou 4 UI por dia, vai gastar aí na faixa de R$1.400 por mês. Né? Antigamente se gastava R$6.000 por mês, então até que não é tão caro assim. Se for utilizar um Bergamo ou um Eutropin da vida, aí isso acontece bastante. As pessoas gostam de fazer analogia com relação a 4 I de sizing norditropin equivalem a quanto de Bergamo ou Eutropin. Né? Diariamente me perguntam isso. Aí, nesse caso, eu diria que para ter o mesmo benefício, teria que utilizar aí na faixa de 6, 7 a 8 I por dia. A questão é, quanto maior a dosagem do GH, mais colateral. Então, o fato de você utilizar um GH inferior, mesmo que você esteja pagando mais barato, vai trazer um resultado inferior, consequentemente você vai ter que equilibrar na dosagem, subir a dosagem, para conseguir ter o mesmo potencial de ação, mas a questão é que você vai ter mais colateral. Né? Então, nesse caso, precisa dosar essas informações para ver se de fato vale a pena utilizar marca X ou marca Y em cada dosagem específica. Eu quero usar norditropin nos últimos 2 meses da minha preparação, em dosagem muito alta e preciso perder bastante gordura.
É óbvio que quanto maior a dosagem, maior o benefício. Então, a diferença de perda de gordura entre 4 UI de norditropin e 12 UI de norditropin por dia vai ser bem agressiva. Né? Como disse para vocês, na minha experiência, utilizando 10, 12 UI de nord de sizing, eu podia comer muito, comia pizza todo dia, iogurte, chocolate e mantinha meu BF super baixo. Basicamente não fazia dieta. Aí, nesse caso vale a pena, mas tem a questão do colateral, se você suporta, se você aguenta. Né? Tem pessoas que são mais resistentes, outras não. Tem pessoas, inclusive, que têm resposta individual com relação a cada marca. Esse tempo atrás, teve um atleta meu que estava utilizando 10 UI de Bergamo, teve síndrome de túnel do carpo, bem agressiva, inclusive, a ponto de ter que ficar sem treinar, a ponto de ter que fazer fisioterapia, a ponto de ter que entrar com medicação. Não teve tanto benefício assim esteticamente falando, então a gente decidiu mudar a marca, no caso, e a gente foi de sizing e mantivemos a mesma dosagem, até para fazer uma comparação de como ele responderia. Resumo da história. Ele utilizou, depois de 2 meses utilizando o sizing, o físico melhorou, a resposta melhorou, síndrome de túnel do carpo não teve mais, ficou zerada, retenção bem menor. Ou seja, com relação à dosagem, comparando as duas marcas e a colateral, ele respondeu bem diferente com relação a sizing e Bergamo. Né? Então tem essa questão da individualidade, da especificidade da resposta de cada pessoa. Tem outra situação importante, até que me perguntam bastante, se vale a pena, são 2 questões inclusive bem importantes, se vale a pena utilizar GH com BF muito alto. Isso tem alguns estudos científicos recentes que fizeram algumas análises bem interessantes, e a utilização de GH em pessoas obesas, né, em pessoas com sobrepeso, numa condição de BF mais alta, que basicamente não tem efeito nenhum com relação à melhora de potencial de lipólise, de queima de gordura. Ou seja, se você hoje tem um percentual de gordura muito alto e considera a utilização do GH como talvez uma carta na manga ou como um fator que vai te salvar ou vai ajudar demais, não vale a pena o investimento. O GH vale a pena numa condição de resposta boa, numa condição de percentual de gordura controlado, numa condição de resposta metabólica boa e, obviamente, numa condição em que é necessário utilizar outros hormônios que têm ação sinérgica e que vão potencializar a ação do GH e, consequentemente, o GH a ação deles. Ou seja, utilizar GH sem andrógeno, sem esteroide anabolizante, vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena o investimento. A evolução vai ser muito pequena, independente do potencial de perda de gordura, independente do potencial anabólico. Utilizar GH sem esteroide anabolizante não vale muito a pena. O investimento não é muito interessante. Obviamente que se você tem dinheiro para rasgar, né, se você se contenta em ter um benefício pequeno com investimento relativamente alto, ok, até porque basicamente não vai ter muito colateral. Mas, de certa forma, o GH tem potencial suprimido quando ele é utilizado de maneira isolada. Ou ele tem o potencial inibido, subestimado quando ele é utilizado de maneira isolada. Outra situação importante também é com relação aos hormônios tiroidianos. O longo tempo do uso do GH, ele de certa forma inibe a ação de 2 enzimas específicas da tireoide, que são as deioinases, deioinase 1 e deioinase 2, que são responsáveis não só pela conversão do T4 em T3, que é o hormônio tireoidiano ativo, mas também pela ação específica do T3. Então, utilizar o GH a longo tempo, em dosagem mais alta, sem tireoidianos, de certa forma você também está castrando a ação do GH. Outra situação também é a questão do aumento da resistência à insulina. E a gente sabe que a ação da insulina é fundamental em todos os aspectos quando se trata de perda de gordura e de ganho de massa muscular. Ou seja, se a minha resistência à insulina aumenta, eu não consigo equilibrar, não consigo controlar isso, eu estou inibindo ou estou prejudicando o potencial da ação do GH. Vocês conseguem entender o tanto de variável que eu preciso controlar para utilizar o GH e ainda tem a questão do investimento alto? Então, às vezes atletas me procuram, tem atleta que vem de carro, que faz empréstimo para comprar GH, achando que vai ser o que vai tornar ele pró, ou que vai salvar a carreira dele, ou que vai fazer ele campeão overall, achando que o GH é o salvador da pátria. E não é.
Porque tem muita variável para se controlar. Tem muita situação que a gente precisa manter equilibrada. Seja a dosagem, seja a marca, seja as variáveis com relação a tireoidianos, a andrógenos, a ação da insulina. Então, se você, no geral, não é bodybuilder, não pretende utilizar insulina, não pretende utilizar tireoidianos, talvez não compense tanto o investimento em GH. A não ser que, como eu disse, se você se contentar com um investimento relativamente alto, sabendo que não vai extrair todo o potencial desse hormônio. Hoje em dia, é complicado porque se tem pouca experiência com o uso do GH, se fala muito sem ter utilizado e se espera muito sem também ter utilizado, sem ter experiência, apenas em cima de algumas referências que não são fundamentadas. Então, quando se pensa em utilizar o GH, tem que ter bastante cuidado com relação a isso, porque a partir do momento que você precisa controlar tanta variável como resposta insulínica e como tireoidianos, a gente também está lidando um pouco mais com saúde. E para regular isso depois também vai ser um pouco mais complicado. Então, em suma, a utilização do GH vale a pena para atletas que pretendem competir por um longo tempo, ou pessoas que pretendem atingir um físico mais evoluído, independente de competição ou não, e que estejam dispostas a pagar um preço por isso. Né? Não existe almoço grátis na farmacologia. Né? Apesar do GH sozinho não ter um potencial com relação a colateral tão agressivo, o fato de a gente ter que utilizar com outros hormônios para ter o potencial desse hormônio ativado ou mais eficiente, faz com que eu comece a ter alguns prejuízos maiores. Então precisa se levar bastante em consideração se realmente vale a pena ou não. A nível estadual, eu diria que não vale a pena a utilização de GH. A nível nacional, pode ser que sim. E para quem não tem muita experiência, eu diria que vale mais a pena, se for utilizar, e obviamente para quem hormoniza, tentar trabalhar com os hormônios que você consiga comprar, obviamente, de um lugar confiável, né, porque tem muita falsificação, e com os hormônios das marcas de maior qualidade, como Norditropin e Sizing, porque pelo menos é um investimento garantido, né? Você sabe o que você está recebendo, você sabe o que esperar da ação desse hormônio. Só para finalizar, com relação, que é outra situação bem curiosa que me perguntam direto, com relação ao horário que eu vou utilizar o GH. Como eu falei para vocês, eu posso utilizar tanto intravenoso, quanto intramuscular, quanto subcutâneo, aí vai depender de outras variáveis, de outras situações, assim como eu posso aplicar logo que eu acordar, posso aplicar pré-treino, pós-treino, antes de dormir. Depende, na verdade, de toda a estrutura do teu protocolo nutricional e hormonal, porque apesar do cortisol ou da insulina inibir a produção endógena do GH, quando se trata de GH exógeno, né, basicamente não faz diferença se eu for utilizar ele alimentado ou não. Então, teoricamente, não existe um horário mágico ou um horário principal para se utilizar o GH. A diferença é muito pequena. Eu diria que utilizar em jejum é melhor pelo fato de você estar em jejum, secreção de catecolaminas está maior, então você tem uma condição de resposta metabólica melhor, uma questão de aumento de potencial de lipólise maior, mas na soma do dia, no final, a diferença vai ser muito pequena. Então é isso, pessoal. É muito detalhe para se falar com GH, porque infelizmente tem pouca informação correta ou com pouca experiência. Né? Então, obviamente, tem muito detalhe para se passar. Obrigado, pessoal.